Abril cheira à liberdade. E esta semana celebramos os 50 anos da Revolução que retirou a Portugal um filtro preto e branco. Escolhemos por isso um convidado que, tendo nascido em plena democracia, nunca a dá como garantida. Adriano Campos foi o diretor da campanha do Bloco de Esquerda nas últimas eleições e aceitou partilhar connosco alguns episódios da sua vida pessoal, profissional e política. Afinal, já dizia Sérgio Godinho que a liberdade tem de ser preenchida com conteúdo. Fiquem por aí porque esta conversa promete ser do piorio. Olá, Adriano. Muito bem-vindo. Olá, Arménia. Diz-me só uma coisa, tu preferes que te trate por Adriano Campos ou Adriano Pereira Campos? Podes-me tratar por Adriano Campos, não há Até problema. porque a coisa dos três nomes é um bocado Eu até da tenho um iniciativa nome curto. liberal, não é? É um bocadinho. Mas eu até tenho um nome curto, por acaso, para a nossa geração. É? Tenho só mesmo um nome próprio e 2 de sobrenome, está bom. Mas reduzimos isso para o primeiro e o último e Sim, chega. sim, fica menos aristocrático, digamos assim. Olha, ainda bem que dizes isso porque o nosso estagiário preparou aqui uma apresentação tua e eu quero que tu ouças. Ora, Ok. está atento. Adriano Campos tem 39 anos. Nasceu em Bissau, cresceu em Rebordosa e a sua viagem de sonho é à Colômbia. Bem, é difícil ser geograficamente mais eclético. Sociólogo e um quadro sólido do Bloco de Esquerda, ajudou a Mariana Mortágua a aguentar-se nas últimas legislativas. Fora das lides políticas, diria chega às redes sociais, chega ao Pedro Abrunhosa e chega aos Super Dragões, apesar de ser portista. Tem a Constituição Portuguesa como a sua Bíblia e sente-se no céu quando come arroz de cabidela. O que para um ateu já não é pouco. Então, o que é que achaste? Achei que está muito próximo daquilo que me define, acho eu. Acho que foi um bom trabalho de casa. É fiel? Acho que sim. Acho que estão ali vários pontos. A Constituição, que devemos ter mais controle sobre as redes sociais nas nossas vidas e devemos olhar para elas com cuidado e que devemos estar na política para tentar fazer o melhor. Acho que está acertado. Tá. Aquela parte dos Super Dragões, pronto, também é uma parte mais mundana. Podemos falar da também coisa. sobre isso mais à frente. Mas, focando-nos aqui na questão política, porque a tua vida foi quase sempre pintada pela política, és uma pessoa que sempre teve fortes convicções e sempre defendeu de forma acérrima os seus ideais. Estamos numa semana particularmente simbólica e feliz para alguém que, como tu, sempre defendeu a liberdade. Sim, claro. Os 50 anos de 25 de Abril devem ser celebrados com uma grande conquista. E eu acho que não deve ser celebrado apenas como uma memória, mas como uma forte conquista do nosso presente. Porque se repararmos, o 25 de Abril deu-nos direitos e conquistas que nos dizem muito ainda hoje, não é? A começar pela paz. Num mundo em que se fala tanto de guerra, o 25 de Abril deu-nos a paz de uma guerra que era completamente injusta, que era a guerra nos territórios das ex-colónias, deu-nos a democracia e, portanto, deu-nos a possibilidade de estarmos aqui hoje e de exercermos a democracia como ela deve ser vivida, e deu-nos direitos sociais, deu-nos direitos salariais, deu-nos tanta coisa. E, portanto, é óbvio que os 50 anos, sobretudo quando nós estamos a passar por momentos muito diferentes do ponto de vista da nossa vida política em relação àquilo que estávamos habituados, é muito importante celebrarmos o 25 de Abril, como eu disse, como uma conquista também do presente. Mas antes de irmos aí ao quadro político atual, e é uma questão interessante e quase irónica nós estarmos a viver os momentos que vivemos hoje, quando celebramos 50 anos de Abril, dizer que eu e tu, nós somos da mesma geração e nascemos e crescemos num contexto em que Abril é-nos contado pela escola, pela família, ou seja, nós não vivemos Abril. O que nós recebemos foi ecos de Abril pelas palavras das outras pessoas. No entanto,
eu tenho a ideia que a nossa geração ainda serve de guardiã das memórias de Abril, enquanto que a geração mais jovem já é um bocado mais desvanecida essa luz da liberdade. Concordas com isso? Talvez, eu acho que nós, de facto, a nossa geração foi aquela que beneficiou, talvez pela primeira vez, por inteiro de todas as conquistas, não é? Ou seja, nós já não crescemos num mundo de censura, de ataque à democracia, daquilo que era o ataque aos direitos, e já tivemos acesso à escola pública, ao Serviço Nacional de Saúde, conseguimos já exercer alguns direitos por inteiro. E talvez, sim, diria que talvez a nossa geração sinta com mais força essa herança de Abril e talvez comunique mais com essa antiga geração. Mas sabes que eu discordo um bocadinho da ideia de que se instalou nos últimos tempos de que a juventude está a ser mais ganha, por exemplo, pela direita ou por partidos mais extremistas, porque eu acho que isso é um fenómeno que nós devemos olhar com algum cuidado e com certeza haverá alguma expressão de juventude mais radicalizada à direita e, portanto, contra esse espírito do 25 de Abril, que é uma marca que está muito presente nesse tipo de discurso, mas há também, e eu tenho feito essas campanhas do Bloco pelo país afora e visitamos muitas escolas e muitas associações e há imensos jovens que sabem o que é que foi o 25 de Abril e querem defender esse património. Agora, o que isso implica é nós conseguirmos defender esse património exercendo e, portanto, se nós não exercemos esse património do 25 de Abril e se não somos capazes de dar a essas novas gerações experiências de mobilização, de organização e de conhecimento dessa história, é óbvio que isso tenderá a perder-se. E acho que nós não queremos isso. Tu falaste da campanha, das últimas campanhas, mas neste caso específico das eleições legislativas, é uma palavra sempre difícil de dizer. Tu acompanhaste a Mariana Mortágua, foste diretor de campanha. Como é que foram esses dias? Já sabemos que são uma azáfama constante, deve ser um filme autêntico, mas no contacto com as pessoas, no contacto com o povo, o que é que tu sentes? Sim, nós fizemos 6.000 quilómetros nesta campanha e devo dizer que é sempre muito bom fazer campanhas e é sempre muito melhor estar na estrada do que estar no Parlamento ou na sede nacional do Bloco de Esquerda, porque é aí que nós conseguimos falar com as pessoas e conseguimos perceber se aquilo que estamos a dizer faz sentido, a forma, o conteúdo em si. Acho que cabe a cada partido decidir, mas depois o conteúdo e, aliás, as formas, como dizemos, é que podem alterar. O que eu senti foi um país bastante chocado com o que tinha acontecido a partir da queda do governo. Nós já sabíamos que o governo estava bastante frágil do ponto de vista da multiplicação de casos de descoordenação política dentro do governo, mas acho que ninguém verdadeiramente estava à espera da queda do governo. Devo dizer que não encontrei nas ruas a expressão que depois se veio a verificar nas urnas, nomeadamente no resultado da direita. Para mim foi uma surpresa e para algumas pessoas foi uma surpresa a direita ter conseguido maioria e, sobretudo, o resultado da extrema-direita do Chega. Não era esse o clima das ruas, não era esse o clima que sentíamos, mas, efetivamente, as pessoas votaram e, portanto, nós só podemos respeitar esse voto e continuar a lutar para merecer a sua confiança. E depois sentimos aquilo que é a realidade de uma vida muito difícil para a maioria das pessoas com reformas baixíssimas, dificuldades em chegar ao fim do mês, um fenómeno que diz muito à nossa geração e que tem chocado muito, que é a quantidade de pessoas que precisa de 2 empregos para viver. São 250 mil, é o número mais alto dos últimos 15 anos. E, portanto, é essa realidade de dificuldade que nós fomos encontrando, tentando para cada uma delas ter uma resposta consequente e com a confiança que as pessoas conseguirem nos depositar. Mas às vezes o que eu sinto é que muitas vezes estamos a falar de uma questão de mensagem, mais até do que o conteúdo da mensagem, a forma da mensagem. Às tantas nós damos por nós aqui a discutir coisas como o Chega combate a corrupção, como se os outros partidos fossem a favor da corrupção. São coisas que eu acho que hoje em dia
é preciso desmistificar, e acho que os partidos têm imensa dificuldade em desmistificar. E até os partidos tendencialmente mais jovens, ou tendencialmente com o espírito mais jovem, como é o Bloco de Esquerda, sobretudo nos seus primeiros anos, têm dificuldade em desmistificar. Qual é esse grande desafio? O que é preciso fazer para alterar este estado, este conteúdo com que se passam determinadas mensagens? Sim, a política mudou muito nos últimos 10 anos e até diria que nos últimos 5 com mais intensidade, a partir de fenómenos como as redes sociais, com multiplicação de meios de comunicação. Acho que isso é normal, já nos aconteceu no passado e, portanto, acho que nós não devemos culpar os meios para classificar aquilo que são as insuficiências que cada partido terá. Eu acho que há, sobretudo, um grande clima de medo na sociedade a partir de questões que são muito materiais. A dificuldade no acesso à habitação, a degradação dos serviços públicos, o aperto salarial leva a que uma grande quantidade de pessoas olhe para o seu futuro com muito medo, muito receio. E nesse clima, eu acho que partidos que criam discursos de ódio e que criam bolhas de ódio e que oferecem respostas simples, tendem a conseguir passar a sua mensagem com mais sucesso, como de resto se passou aqui em Portugal e passou-se nos mais variados países, infelizmente, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Nós já conhecemos esse fenómeno. Acho que nós devemos olhar para isso com humildade e perceber que temos que nos reinventar. E acho que devemos nos reinventar das mais variadas formas. Eu acho que, por exemplo, nesta campanha nós fizemos uma aposta a nível de produção de conteúdos explicativos, tivemos muito esse cuidado. A Mariana lançou uma série de vídeos em que explicava os projetos PIN, que explicava a questão do PSI 20 e das grandes empresas, como é que funcionam essas bolas fiscais. Vocês deviam pedir ajuda ao Pedro Abrunhosa para... Pedro Abrunhosa podia ter sido mais útil, é verdade, nesta campanha. Nós até Mas acabou por vos dar uma ajuda. Não, deu até porque foi muito falado e, portanto, nós só podemos agradecer, mas eu acho que se ele nos tivesse contactado, nós até podíamos ter feito um concurso de ideias com ele e até podíamos ter tido mais sugestões de uma série de outras músicas que ele já escreveu para ver se nós incluímos na campanha. Mas, quer dizer, fora de brincadeira, toda a gente percebeu que aquilo era um bocado absurdo. Por isso é que foi uma ajuda, não é? Por isso é que ele vos deu uma ajuda. Toda a gente ficou curiosa, não é? E eu acho que os hits no YouTube dispararam, foi o win-win. É? Portanto, ele também ganhou. Portanto, aqui foi altamente benéfico. O panorama político mudou, há bocadinho estávamos a falar sobre isto, o quadro político mudou, os tons da Assembleia da República mudaram, e quando digo tons em termos cromáticos, mas também digo tons em termos de decibéis, mudaram, mas a verdade é que a democracia não está em risco. Eu acho que a democracia não está em risco. Acho que nós temos um Estado de Direito que funciona e por si mesmo devemos defendê-lo. Acho que o espírito do 25 de Abril deve ser um espírito unitário desse ponto de vista e, portanto, as celebrações do 25 de Abril serão celebrações dessa conquista da democracia. Agora, há determinados rituais e determinados patamares da forma como nós exercemos essa democracia que estão, obviamente, em perigo. Quando nós vemos esta vontade em unir à volta de um livro, vou falar do famoso livro, um conjunto de personalidades à direita que escolhem as vésperas do 25 de Abril para falar da condição da mulher, que é, digamos, um consenso na sociedade portuguesa, que é que o 25 de Abril veio dar direitos, e uma série de direitos de igualdade às mulheres, é em si uma boa tradução dos riscos que nós corremos. Ou seja... Mas agora existe mais espírito crítico. E também a verdade é... Com certeza. Eu, por exemplo, ainda não li o livro, estamos a falar do Identidade e Família. Sim. Eu não li o livro. Li algumas citações, nomeadamente João César das Neves e algumas intervenções. Claro que não é inocente o próprio Pedro Passos Coelho apresentar o livro e mostrar uma direita da direita diferente, predispor-se para isso. No entanto, e eu que não sou político, a leitura que eu faço é há muita idiotice naquilo, mas também certamente haverá alguns bons princípios. E estou-te a dizer
alguém que não leu o livro. Agora, nós não podemos, e isso acho que é prejudicial para a direita, é voltarmos àquele discurso de discutirmos o papel da mulher, porque isso é a coisa mais parva que existe. Nós não discutimos o papel do homem, não discutimos o papel da mulher. Acho que isso em 2024 é algo que não merece qualquer tipo de o 25 de Abril, reflexão. O 25 de Abril deu o direito a estas pessoas de escreverem este livro e não terem qualquer tipo de problema com isso. Exatamente. Agora, na senda da pergunta que me fazias, eu acho que existe uma agenda que procura diminuir os direitos em geral como uma forma de regresso ao passado. Acho que há uma agenda retrógrada e uma agenda reacionária que está presente, por exemplo, neste livro, que é como eu estou de acordo. Acho que o livro é mais um mote do que propriamente aquilo que ele expressa. Algo que é algo consolidado, ou achas que é algo que é... que é um jogo. Há uma boa... Oportunismo. Claro, haverá... É algo estrutural ou é algo oportunista? Não, haverá com certeza, por parte de algumas personalidades, uma disputa política à direita, e não é ingênuo o facto de isto ter sido lançado imediatamente a seguir à posse do governo. Porque o pensamento reinante eu acho que não é esse. Não, e ainda bem, e portanto eu acho que nós temos que defender esse património. Ainda assim, existem camadas da sociedade e sobretudo de alguns setores políticos que têm essa agenda, e essa agenda é uma ameaça. E infelizmente vemos, mais uma vez no plano internacional, que essas ameaças tendem a crescer e, portanto, nós devemos estar atentos e fazer esse combate saudável de contrariar essas ideias. Eu tenho uma opinião um bocadinho polémica relativamente à forma irritada como as pessoas vivem o crescimento do Chega. Diz lá. Eu acho que a irritação com o Chega ajuda o Chega. Acho que o facto de o Chega estar sempre nos holofotes. E quando vemos todos os partidos, do espectro da esquerda ao espectro da direita, o Chega acaba por se tornar o foco principal do discurso. E isso beneficia o Chega. E eu não percebo essa irritação porque também não atribuo tanta relevância social ao Chega. Eu acho que o Chega é um epifenómeno, fruto de ter um líder populista e carismático, bom orador, que diz coisas que as pessoas querem ouvir, e é natural que ele tenha um crescimento. Esse crescimento é exponenciado porque todos os outros partidos vivem num clima de medo do crescimento do Chega. Esta é a minha teoria. E eu acho que quando nós conseguirmos desmontar isso, que é só um partido que tem umas ideias, eu acho que nós conseguiremos ter uma atitude diferente relativamente à extrema-direita e aos perigos que daí possam advir. Sim, eu concordo contigo que, em parte, o Chega possa ser um fenómeno muito dependente do seu líder e muito dependente de um contexto particular. Não obstante, nós também não podemos esquecer que o Chega já é um pouco mais do que isso. A começar, por exemplo, com as questões relacionadas com o seu financiamento. E, portanto, quando nós olhamos para a folha de pagamentos do Chega, rapidamente nos apercebemos que há também ali quem queira beneficiar desse crescimento e, portanto, da agenda do Chega, e a começar por alguns grandes grupos que estão presentes no PSI 20 e por aí afora. Essa lista é conhecida, aliás, a Mariana Mortágua, durante a campanha, andou sempre com essa listinha no bolso, porque ela é uma forma de traduzir precisamente isso que dizias, que é um partido populista de extrema-direita, mas que já tem atrás de si algumas pessoas que beneficiam desse crescimento. Se os partidos dão demasiada atenção ao Chega, bom, isso depende de cada um. Eu acho que nós no Bloco não temos feito isso, temos tentado fazer sempre aquilo que é um ataque frontal, aquilo que são ideias reacionárias propagadas pelo Chega, mas temos o nosso próprio discurso e tudo mais. Agora, é evidente que quando nós, nos 50 anos de 25 de Abril, temos 50 deputados da extrema-direita no Parlamento, isso transforma num facto político e, portanto, ele é indesmentível. E, portanto, nós temos que reforçar, temos primeiro tentar perceber porque é que isso acontece. Eu já dei aqui algumas pistas de porque é que eu acho que isso acontece. E, ao mesmo tempo, tentar contrariar aquilo com a força. Por exemplo, eu bem sei que o livro era mais sobre o Passos Coelho do que sobre o Chega,
Mas, por exemplo, eu acho que na questão do ataque aos direitos das mulheres... Mas estava lá, o André Ventura estava na... Claro, com certeza, marcou logo ali lugar cativo na arquibancada. Mas eu acho que, por exemplo, o movimento feminista deve ser uma resposta a esse ataque. E, portanto, o movimento feminista, e quando eu digo movimento feminista, são estas milhares e milhares de miúdas nas escolas secundárias que se identificam como feministas e que querem fazer uma luta feminista e que não estão dispostas, nos seus 17, 18 anos, a ter que ouvir este tipo de discurso. E, portanto, isso é uma resposta possível na sociedade, é nós organizarmos dentro da sociedade, até porque boa parte do voto na extrema-direita, eu também acredito, vem de uma sociedade muito individualizada, em que as pessoas estão, muitas das vezes, desconectadas de alguma realidade mais concreta, de uma raiz social, popular, portanto, que lida com aquilo que são as condições de vida eu concordo com isso pessoas. E acredito que muita da votação que teve a extrema-direita foi de pessoas que não têm propriamente valores, mas têm insatisfações e estão revoltadas. Portanto, o voto de protesto continua a ser um voto muito, muito válido e que conta muito. Portanto, daí que eu acho que possa este epifenómeno do Chega seja mesmo isso, um epifenómeno, não seja algo conjuntural. Por outro lado, há uma questão que eu te queria colocar, que é a extrema-direita sobe, o PS e o PSD, supostamente partidos mais moderados, abrandam, não é? Nomeadamente o PS teve uma descida, mas o PSD teve uma subida muito, muito residual. À esquerda do PS, o Bloco manteve-se mais ou menos estável, mérito teu, não é? Foste um excelente diretor de campanha. O PC continua numa tendência de descida, mas a verdade é que os últimos anos de governação de esquerda, e não só o anterior governo como o anterior, suportado pela geringonça, contribuíram para este resultado da direita. Eu acho que é uma leitura possível e com a qual somos confrontados várias vezes, que é dizerem-nos que o facto de termos tido um período de geringonça poderá ter contribuído de alguma forma para que pessoas que se sentissem frustradas pelos resultados dessas políticas depois fossem votar na extrema-direita. Mas eu tenderia a ter um bocadinho mais de cuidado nessa análise. Primeiro, o período da governação da geringonça 2015-2019 foi aquele período mais bem avaliado das últimas décadas. É o governo que tem a melhor avaliação pelos portugueses. E eu acho que não é à toa. Eu acho que isso aconteceu porque durante 4 anos foi possível haver um governo que não tinha maioria absoluta e, portanto, não dependia apenas de um partido, dependia de 3, e que teve conquistas muito palpáveis. E, portanto, as pessoas sabem o que é que aconteceu durante esses anos, do ponto de vista da restituição de direitos e por aí fora. O que aconteceu é que, a partir de 2019, o Partido Socialista decidiu interromper esse percurso. E, como sabes, já entre 2019 e 2022 recusaram-se a estar numa mesa de negociações com o Bloco. Foram anos estranhos também, meteu-se a pandemia pelo meio. Sim, e depois a maioria absoluta. Mas, quer dizer, acho que não se pode sacar à esquerda aquilo que foram as responsabilidades, por exemplo, de 2 anos de maioria absoluta do Partido Socialista, que foram claramente anos muito, muito catastróficos do ponto de vista da vida das pessoas, da crise de inflação, da incapacidade do governo em lidar com degradação de serviços públicos por aí fora. E eu acho que não existe propriamente uma grande transferência de voto da esquerda para a extrema-direita. Não acredito nisso. Haverá algumas transferências de voto do centro político, não é? Portanto, do PS, da AD, isso não é isso sim. Que o mapa das eleições diz, nomeadamente no Alentejo, por exemplo, e territórios tradicionais. Poderá haver alguma transferência aí também. Mas, o Algarve, por exemplo. Sim, mas não totaliza os votos, não é? Ou seja, poderá sempre haver alguma transferência, é normal, as pessoas podem alterar o seu sentido de voto. Mas eu não acho que seja esse o principal problema. Acho que a direita, como eu digo, crescerá enquanto houver medo, enquanto tivermos falta de soluções, enquanto não houver uma capacidade de reconfiguração das experiências sociais. Basta olhar para aquilo que eram, digamos, a geração dos nossos pais, né? Uma geração muito,
politizada no 25 de Abril, em que havia a escola, havia o sindicato, havia experiências sociais. E hoje nós vivemos neste mundo em que o que é vendido às pessoas, e sobretudo às pessoas mais novas, é esta ideia do mérito e do empreendedorismo e de que se tu quiseres muito, tu vais conseguir chegar lá. Só tens que conseguir mesmo muito, até podes ter 2 trabalhos e só tal. Só existe um lugar de melhor do mundo, mas eu e tu, se acreditarmos muito e trabalharmos muito, vamos conseguir os dois chegar lá. Isso é impossível, não é? E claro. eu concordo em absoluto contigo, essa ideia que nos tentam vender, e isso é terrível para nós enquanto sociedade. Porque cria coisas que são impossíveis de concretizar. Com certeza. E essa escola que se vai fazendo hoje, e é importante haver meritocracia em tudo. Em tudo. Regra geral. No entanto, nós não podemos vender uma receita mágica, porque se todos... Há uns anos havia um indivíduo de Braga que dizia, era Miguel Gonçalves, que era bater punho, que dizia que bastava bater punho nas portas das empresas e enriquecia-se. E as coisas não são assim. Eu, por mais que acredite, por mais que seja profissional, há sempre coisas que nós não controlamos. E se assim fosse, estávamos todos no mesmo lugar. As coisas Sim, não são repara, assim. Nós vivemos numa sociedade em que, desde há muitas décadas, que a herança não contava tanto. Basta, se formos ver, em Portugal esse trabalho ainda está pouco desenvolvido, mas o trabalho que o Piketty tem feito, por exemplo, em França, mostra isso com muita clareza, não é? Ou seja, dentro das grandes fortunas, dos tais grandes sucessos individuais, nunca foi tão importante o peso da herança que esses indivíduos tinham quando chegaram já a esses patamares. E, portanto, é óbvio que deve haver mérito, é óbvio que deve haver regras, não vou defender uma escola em que não existam notas, não é nada disso, mas nós temos que conseguir perceber que o Estado, e sobretudo o Estado social, deve funcionar precisamente para equilibrar aquilo que são os desequilíbrios estruturais de uma sociedade, que não são naturais, são criados, e portanto são criados por nós. Significa que nós, como um todo, devemos ter mecanismos e devemos ter políticas que equilibrem essa balança. E essa, se calhar, é uma das maiores conquistas de Abril, não é? O Serviço Nacional de Saúde, a educação para todos. Quer dizer, basta olharmos para aquilo que é, por exemplo, a realidade da saúde nos Estados Unidos, em que uma pessoa vê aquelas contas do hospital quando tem uma urgência. Basta pensarmos na ideia do direito a termos uma pensão quando nos reformarmos. Quer dizer, mas também não podemos ir muito também pelos exemplos que tu defendes internacionalmente, senão também estávamos mal. Acho que não conheces muito os exemplos internacionais que eu conheço. Vamos falar de Cuba ou de Venezuela. Nunca me ouviste defender nem Cuba nem Venezuela. Podes usar essas estratégias. Essas estratégias são muito utilizadas ali no Parlamento e tal. Eu já não caio nessa. Já não dás para esse peditório. Eu já não caio nessa. Olha, vamos fazer aqui uma rúbrica muito engraçada que chama-se Nem Sempre Nem Nunca. Okay. Nesta rúbrica eu digo-te 5 coisas e tu tens que dizer sempre ou nunca. Sempre nunca. Se for algo que tu gostes ou que aprecies, nunca se for algo que tu não... Qual é a dificuldade? Não estejas a espreitar. Não estou. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que só uma vez é que tu podes dizer nem sempre nem nunca. Ok? E vou-te dar uma abébia, que é, tu podes justificar as tuas respostas. Podes fundamentar. Ok, muito bem. Okay? E só uma vez é que posso dizer que não... Nem sempre, nem nunca. Vou sair, vou abandonar, que eu tenho uma consulta agora às 5 horas. Então vamos começar com uma coisa séria. Slips. Slips? Cuecas. Aquelas cuecas sem ser boxers. Nunca. És rapaz de boxer? Usas um boxer? Sempre. Ou andas a pescador? Sem... Não, daqueles mais justinhos. É como eu. Isso. Eu gosto de sentir que estou confortável, condicionado. Certo. Bom. É importante as pessoas saberem isso na hora de votar no Bloco de Esquerda, que o diretor de campanha é uma pessoa séria. Fundamental. Que não vai para a praia de slips. Isso é importante. Geringonça. Geringonça, nem sempre nem nunca. Okay, nem sempre nem nunca, depende. Vais usar o Joker, não é? Já usei, agora tive que usar. Depende do contexto, depende da relação de forças, depende de muita coisa. Se fizer sentido, como fez sentido em 2015 e 2019. Achas que fazia sentido uma geringonça à direita agora?
Acho que é difícil, eu acho que eles não se entendem nem sequer para eleger um deputado da Assembleia o Presidente da Assembleia da República, quanto mais para uma geringonça. Vamos ver, aquilo é tudo muito confuso. Era capaz de dar trolitada, não é? Era possível, mesmo entre eles. TikToks. TikToks, eu diria nunca na minha vida pessoal. Na vida política, talvez a resposta tenha que ser outra, porque temos que comunicar. Então é sempre? Sempre. Não venhas com conversa sempre, de político para sempre mim. No sentido em que está aí, portanto, tem que ser utilizado. Tens TikTok? Não tenho TikTok, por acaso não tenho TikTok. Tu tens Instagram, Facebook, Twitter? Tenho, todos eles. LinkedIn por acaso não tenho. Isso é muito iniciativa liberal. É um bocado de iniciativa liberal, já tive, mas depois desinstalei. Mas eu uso sobretudo para a parte política. E o TikTok vejo nas contas do Bloco, portanto não preciso aceder. Tu és Miron. Sou Miron do TikTok. E temos crescido muito no TikTok e acho que ainda vamos crescer mais. Sabes que o Chega tem uma super estrela no Chega, que é a Rita Matias, que é por causa das redes sociais. Sim, infelizmente. E é mulher. Mas sabes que... e não é dona de casa. Sabes que o machismo por exemplo, é um preconceito que é estrutural na sociedade, não é? Portanto, nós infelizmente podemos ter mulheres machistas, que é o caso da Rita Matias. Isso é horrível. Acho que ela... Mas cada um sabe de si. Isso é horrível. Eu um dia vou entrevistá-la, vou confrontá-la com essa tua declaração. Podes fazê-lo. Porque tu já estiveste com ela pessoalmente? Não, nunca tive. Então é melhor agora, a partir desta entrevista. Sim, acho que não há muito problema. Que nos una. É que uma mulher machista e que cria esse problema. Não sei, uma mulher machista, cuidado. Então, petazetas. Petazetas? Lembras-te? Não me lembro de petazetas. Petazetas eram aquelas coisas que te vinham dentro do saquinho, aquelas guloseimas, metias à boca e elas estalavam. Isso chamava-se petazetas? Era petazetas. Sempre. Acabaste de estragar a rúbrica. Sempre. Pensava que não me lembrava. Alguém da geração de 80 não sabe o que são petazetas. Não me lembrava de que eram petazetas. Mariana, também não comia, mas tens que ver aqui eu não direto gostava de comer essas coisas, mas acho que isso pode haver sempre. A Mariana é da moderação. Geração de 80. Sim, a Mariana é de 86, acho eu. É da minha idade, a Mariana. Acho que sim. Sim, ela tem 37, julgo eu. Espero eu. Se me enganei, ficar aqui, depois eu peço-lhe desculpa. E terminamos com uma fácil. Inicialmente eu tinha André Ventura, depois risquei e terminei com Identidade e Família. Tinhas falado há bocadinho. Nunca, embora... Estendite a passadeira agora, atenção. Nunca, mas acho que, como eu disse, vale a pena ler e vale a pena estar atento. E acho que isso temos que o fazer. Muito bem, vamos agora para outra rúbrica que se chama Vamos Beber um Copo. E nesta rúbrica tu tens que escolher, em primeiro lugar, uma pessoa para ires beber um copo. Uma figura pública. Qualquer uma? Sim. Convém que esteja viva. Eu posso beber um copo com a Mariana Mortágua, por exemplo. É uma coisa que eu já faço habitualmente. Ou queres que eu diga alguém com quem eu não... Pode ser a Mariana. Pode ser. Ela é boa companhia. É divertida. É bastante divertida. É, por acaso é. Ela tem um ar muito, muito formal. Ela Mas claro, tem a ver com a política, com a exposição. Não, são características de... Ela tem muito rigor e é muito estudiosa e, portanto, isso nota-se. Por isso é que conseguiu pôr aqueles banqueiros todos a tremer aqui há uns anos, porque ela ia para as comissões de inquérito muito preparada e eles iam para lá e começavam a patinar e a suar quando ela lhes fazia pergunta e eles não sabiam responder. Mas ela depois, no resto, é uma pessoa bastante divertida. Sim. Gosta de cerveja artesanal, por exemplo. Eu sei disso porque ela deu entrevista aos Geirinhas e disse que a bebida preferida era cerveja. E é isso que eu te vou perguntar agora. Que copo é que tu bebias? Podia ser, precisamente por ser a Mariana, uma boa cerveja artesanal. Uma IPA, uma coisa assim. Uma cerveja artesanal que é para não ir para uma grande empresa, não é? É melhor. Tu és tramado, não queres? Assim, uma coisa mais para uma Unicef, caseira, não queres para uma coisa mais cooperativa. Mais cooperativa. Exatamente. Agora quero que tu atribuas um copo meio cheio a algo ou alguém. Um copo meio cheio. Talvez um copo meio cheio. Um copo meio cheio àquilo que é o nosso regime de hoje,
porque é um regime em que nós conseguimos as conquistas de Abril e são conquistas importantíssimas e queremos defender, mas ao mesmo tempo sabemos que ainda há tanto para conquistar. Sabemos que em todas as áreas da vida das pessoas e daquelas todas que eu mencionei, como os políticos fazem, como tu estavas a dizer, Exato. que é a saúde, a habitação, essas coisas todas, nós podemos ir muito, muito além. E qual era... E depois Já dizia o Sérgio Godinho, não é? Exatamente. E qual era... E era só isso? Era o copo meio cheio? E o copo meio vazio? Copo meio vazio, copo meio vazio... Este copo da direita que mencionávamos aqui, esta direita que pelos vistos nem sequer se consegue entender no Parlamento e que procura lançar confusão e mentira em vez de se preocuparem com o país. Para terminarmos, a que ou a quem é que fazias um brinde? A quem eu fazia um brinde? Bom, sendo estes os 50 anos do 25 de Abril, poderia fazer um brinde àqueles homens e àquelas mulheres que se levantaram numa situação muito difícil, em que foi preciso uma coragem inacreditável para enfrentar um regime e que o fizeram tombar. E, portanto, esses merecem todos os brindes nestes 50 anos, aqueles capitães, mas não só, todos aqueles homens e mulheres que estiveram nos anos de oposição, que lutaram contra a ditadura, que morreram por essa ditadura, esses merecem brindes todos os dias da nossa vida. Muito bem. Para terminarmos, eu vou-te oferecer um presente. Em todos os episódios eu ofereço um presente aos convidados. Para ti, escolhi algo que eu penso que tu vais gostar. Eu fui à florista para te oferecer um cravo, mas não havia. Estavam esgotados. Pois. Então eu comprei... Isso é bom sinal, é que há muita gente a comprar. Sim, eu comprei uma gerbera. E então vou-te pedir para tu que estás na luta, se fizerem outra revolução, porque não uma revolução das gerberas? Opa, isso é que era. Era bonito. Era, vamos a isso. Uma gerbera. Olha, vou levar para a sede do Bloco de Esquerda, ok? muito Depois, obrigado. quando fizermos a revolução, vais lá. Revolução das gerberas. Para bem. Muito obrigado. Até já.